Em relação à vidência, tem vários tipos, eu acredito, né? Tem pessoas que têm a habilidade de ver o futuro também. Muitas vezes falam, o vidente, o que ele vai dizer, o que tá vai na moda acontecer. isso, né? Todo mundo quer ver. Principalmente na época da Copa, né? Tem sempre, lembra do povo, né? Exato. Você disse que esse véu vai cair. Se você puder explicar mais esse véu caindo, também vai ter... O que está incluído nessa vidência? O que eu acho desse véu, né? Eu acho que as pessoas vão ter maior percepção do que está além da 3D. É essa percepção que eu tenho, essa sensação que eu tenho. Não é uma previsão, não é uma intuição, é uma sensação de que isso vai acontecer. Porque eu vejo que muitas pessoas que tinham aquela mediunidade guardada no fundo da gaveta, lá no cantinho do armário, estão começando a ter mais um pulso para buscar essa oportunidade de trabalho. Entendeu? E eu vejo muita gente, 20% das pessoas que chegam na água do bem são pessoas que têm mediunidade não trabalhada. E não é só a vidência. Por exemplo, um médium de transporte, que normalmente faz o trabalho de desobsessão, é um médium que, se não trabalhar, vai ter uma vida muito complicada. O médium de efeito físico, que tem menos, né? Existem menos médium de efeito físico. O que seria efeito físico? Efeito físico é uma coisa fantástica, cara, quando está dando certo. Quando não está dando certo, é bem ruim. Um médium de efeito físico pode materializar uma pedra, materializa qualquer coisa. Ele, a princípio, poderia materializar qualquer coisa. Então, ele materializa uma xícara, uma caneca, com ectoplasma. Um óculos com ectoplasma, né? E pode materializar... Eu já vi uma amiga querida materializar um punhal de uns 33 centímetros, mais ou menos. A gente recebeu o Marluz Paiva aqui, então, ele materializou. Fez na hora aqui para vocês? Fez, então. Não estava gravando, mas fez. O que eu te digo, cara? O Chico Xavier fez muitas coisas nesse sentido, só que gastava muita energia e o Emmanuel proibiu que ele fizesse porque chamava muita atenção, encantava, mas não transformava. E ele dizia, Chico, o livro fica, o encantamento vai embora. E eu te digo assim, é fantástico, mas é tão extraordinário que vocês viram. Você vê, continua assim mesmo sem acreditar. Você sabe que não tem... Né? Se pensar muito, fica maluco, né? Sim. Fica maluco. Então você fala, não, tá bom. É que nem pensar que a Terra está flutuando no nada, não cai nem para baixo, nem para cima. Se você pensar muito, você fala, tá, ok, já entendi. Vamos seguir a vida, porque senão você... O que eu digo, a gente aqui não tem condição de entender tudo. Né? É que nem sonhar que você está voando. Né? Você sonha que está voando, mas você não consegue voar aqui. O nosso cérebro também tem limitações pela imposição que a matéria traz. Então, isso quando a gente está desdobrado, é muito mais fácil de entender, mas aqui vamos seguindo, fazendo só o bem e vamos lá. Então, tem essas mediunidades, tem mediunidade de cura, tem várias mediunidades. Acho que o espírito de entender que as pessoas não devem mais fugir da mediunidade é mais importante do que o manual, que o manual está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Hoje, se você perguntar para o Google, ele vai te dizer quais são as mediunidades por ordem alfabética, se você quiser, né? E aí as pessoas pensam assim, eu queria ter essa porque eu acho legal. Você tem que ter, é um presente. Você recebe o que vai ajudar mais ao seu espírito a compensar os seus excessos do passado, ou os seus erros do passado. Por exemplo, um psicólogo que tem a escuta, ele vai ter uma ferramenta extraordinária para ajudar um paciente. Porque um psicólogo que escuta teria esse dom? Vamos chamar de uma super intuição, né? Com certeza, com o dom da palavra e a persuasão, ele encaminhou pessoas para direções que não foram boas. E um dia ele vai ter a chance de compensar. O médico que com um bisturi salva uma vida, um dia ele já cortou tirando. Né? E por aí vai, é sempre assim. Né? É uma balança. É uma oportunidade de compensação, de rebalancear. Né? O karma. E tem gente, cara, tem gente que não aproveita isso, tem medo, quer resolver isso. E você não resolve, você aproveita essa oportunidade, né? E você falou aquela hora, quando você começou a falar do véu, aí eu
fui um pouco além e falei do véu do esquecimento. E aí você disse que se isso acontecesse, seria perigoso. uma coisa bem difícil para a humanidade lidar. Por que você acha isso? Por quê? O Espiritismo explica que você vem na família com os melhores e os piores inimigos, né? Vamos dizer assim, o Espiritismo, né? A minha percepção de tudo que eu estudei pelo Espiritismo, que é a verdade, né? É o meu ponto de vista. Você pode ler a mesma frase e entender de um jeito diferente, né? Se aquele que tirou a vida um dia, pode dar a vida. Muito interessante. Então, uma mãe que um dia tirou a vida de uma rival, pode ter a oportunidade de ter uma filha que ela um dia tirou uma vida. A ideia é fantástica, né? Compensou, acabou, resolveu, tá ótimo. É por isso que a gente vê tanta gente com conflitos familiares. Você diz, mas meu Deus, é o mesmo sangue. Aí aquela coisa 3D, né? Que é parente, tem que amar, gostar e ser fofinho, né? Mas a verdade não é assim, né? Às vezes os melhores irmãos que nós temos não têm o nosso sangue. Às vezes as pessoas que a gente mais conta não têm o nosso sangue, né? A gente chama de irmãos cósmicos. Pois é, né? Eu chamo de irmão mesmo. Para mim é irmão total, né? Porque acontece isso. Então, você vê, e aí você tem... Por que tem, às vezes, a pessoa acabou de ter um filho e não consegue nem pegar o filho no colo? É hormônio? Tá, ok, tem hormônio. Mas não é só isso, né? E o que eu te diria? O conhecimento salva, o conhecimento protege. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais fácil lidar com aquilo. Esse conhecimento específico você vai achar dentro do Espiritismo, né? Eu acho que é o caminho mais eficaz, porque tem muitas... A verdade tem muita força. Quando você lê uma frase que é verdade, muito difícil de você esquecer dela. De você falar, não quero saber disso, eu quero esquecer isso aqui que eu vi. Não dá, né? E você vai ver, assim, aquelas relações de raiva, de atrito. Você vê muito isso quando a pessoa que consegue energeticamente manter a energia da família, o pai, a mãe, o avô, a avó, quando ele desencarna, aquela âncora que segurava a estrutura vibracional não está mais ali, aí é tiro, sopapo e bomba, né? E você vê que, às vezes, por questões muito simples, por patrimônios, às vezes, que são insignificantes, né? Aquelas pessoas já estão até com recursos muito maiores do que uma coisa... E viram uma ponta de faca ali para todo mundo ficar brigando, né? Aí a família se desune e cada um vai pro seu lado. Na verdade, ela nunca foi unida, né? Ela sempre teve sob um controle, uma imantação. Sobre uma autoridade. E aí o que eu pergunto para você? O que você acha que acontece se você, de repente, você tem um avô e tem um neném e o avô reconhece, se tivesse caído totalmente o véu, que aquele neném foi quem matou suas 3 filhas numa outra vida, Nossa. mais a sua mãe... E você? A alma que está naquele neném, né? Esse é um problema, não é? Porque eles explicam que você não tem 4 gerações consecutivas de amor. Caramba, essa... Não acontece. Então você tem um avô bom, um pai ruim, aí um neto bom de novo e um bisneto bom. Aí ou você tem... E por aí vai. Porque se fosse todo mundo bom, é fácil, cara. Mas se você merecer muito uma família muito ruim, você vai ser o único bom se você trabalhar em prol, né, de estar sendo bom. E pode ter o neto ruim, o pai ruim e o vô ruim também. Você está no meio daquilo ali, aquele fogo cruzado. A gente sempre tem uma família melhor do que a gente merece. Para quem vai querer reclamar de família, a gente sempre recebe mais do que a gente merece. Aquele que fez 350 escravos, vendeu 350 escravos quando era comerciante um dia, ele provavelmente passou por 1 ou 2 vidas como escravo. Não passa por 350 vidas, o que é ferro e fogo deveria ser. Para Deus não tem castigo, tem aprendizado. O espírito aprendeu, pode seguir à frente. Vai ter algum ajuste, mas um ajuste muito
de Deus pra gente é sempre mais mansinho. Mas por que a gente sempre recebe uma família que a gente merece? Porque eu entendi na sua frase que a gente é sempre beneficiado menos do que a nossa família. Não. Faz sentido isso? Não. A gente sempre recebe uma família melhor do que a gente merece, porque nós sempre recebemos menos castigo do que a ferro e fogo nós mereceríamos. Não é olho por olho, dente por dente. Não é olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona. Para Deus, ele é Deus, né? O chefe lá, ele não é bonzinho, ele é justo, mas ele é benevolente. Então, você sempre recebe menos. Né? Se fosse assim, meu Deus do céu, acho que não tinha ninguém aqui encarnado, estava todo mundo se arrastando, cara. Porque... E tem uma grande vantagem, uma grande saída. Sempre que nós estamos a serviço do Mestre Jesus, nós temos nossos débitos postergados. Então, o que acontece? Se você aproveitou a sua mediunidade, ou aproveitou o seu momento aqui na Terra, nesta fase de transição, você, em vez de ficar reclamando do trânsito, em vez de ficar brigando, você resolve tentar ajudar o próximo. Você está a serviço do Mestre. Você não está mais sozinho. Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Você pode enrolar essa dívida para frente. Cara, eu sei de um caso, eu não conhecia esse homem, né? Mas eu sei um caso, que era um homem que tinha uma missão, ele não errou com dinheiro, então ele nasceu pobre, mas ficou muito próspero. E ele ajudava umas 600 famílias. Ele fazia algum trabalho de ajuda, de cura também, eu não sei se ele era médium, mas ele ajudava muitas famílias, com comida, com escola, com muitas coisas. Então... E ele vinha com karma pelos excessos que ele cometeu com o braço esquerdo, de perder o braço. Então isso ia ser providenciado em determinado momento, com algum acidente, com alguma coisa assim, né? É um resgate, né? Só que eles viram, os superiores, que se isso acontecesse, ele era tão devoto, tão ligado a Deus, ele sendo um homem tão bom nessa vida, de fato ele era, que essa decepção com o Criador, ele não era um espírita. Então, assim, ele não ia ter um entendimento, não tinha nenhuma chance dele ter esse entendimento, né? Então, ele ia ficar tão magoado com Deus, que ele ia entrar em depressão e ele não ia ajudar mais essas pessoas, ele ia desencarnar. E o que eles resolveram? Eu falei, olha só, vamos estragar, esse menino está fazendo um serviço muito bom, paga esse negócio com a ponta do dedo mindinho só e vida que segue. Então, porque... Quando ele devia aqui embaixo, né? E quando ele foi ser cobrado, a vibração dele, os merecimentos estavam lá nas alturas. Então, ele pagou com um percentual muito menor, né? Por isso que eu estou sempre tentando ajudar os outros, para ver se eu consigo botar uma balança comercial aí boa. Eu acho que é inteligente, todo mundo que puder, faça isso, né? E em relação, por exemplo, olhando o lado oposto... Caso caia o véu do esquecimento, eu teria conhecimento sobre quem eu fui. Tirando essa variável aí dos familiares. Tá. Isso poderia trazer algo de benéfico para mim? Saber o que eu fiz em vidas passadas? Olha, como eu trabalho muito com isso, algumas coisas eu tenho acesso de vidas passadas minhas. E eu tinha muita revolta com algumas coisas que a gente vê, né? No país, no mundo de modo geral. E aí quando mostraram algumas coisas erradas que eu fiz no passado, eu falei, tá tudo certo, não reclamo mais, o que chega a me atingir é mínimo, não tá mais aqui quem reclamou, porque você entende que se você foi no passado, eu espero que tenha sido muito, muito, muito longe, mas aquela conta fica, aquele débito fica, né? De truculência, de fazer as coisas de uma maneira muito abrupta e muito sem pensar no próximo. E o que eu vejo de falta de lucidez do próximo me atinge muito pouco. O que a gente vê de egoísmo das pessoas que estão com o poder na mão me atinge muito menos. Aliás, quanto mais na vibração de amor você tiver, menos você vai ser atacado por isso, né? É tudo uma questão de vibração. Você pode estar num lugar onde está todo mundo triste, e se você estiver bem, você está bem. Né? Tudo é como você está, como você está no meio das pessoas. Né? Então, por exemplo, você chega assim, se falasse isso comigo, eu ia surtar. Aí a pessoa tem que pensar, o que seria se fosse Jesus? Jesus não ia nem se aborrecer.
que seria se fosse o Gandhi, se fosse o Chico Xavier, né? Não ia ser nada. Para eles não teria impacto. Não teria impacto, né? A gente vive muito exprimido no ego, né? E é um problema. Eu sempre falo lá em casa que o escudo do médium é a humildade e a espada a oração. Olha. Quanto mais você tiver com isso acordado, mais protegido você está. Eu fiz um estágio com o mestre Ilídio, lá no Rio de Janeiro, 2 anos e meio mais ou menos, de desobsessão. É muito interessante você ver como o obsessor enxerga o mundo. Primeiro, eu achava que o obsessor era um inimigo, uma coisa maligna, né? Das trevas. Das trevas e tal. E olha que eu já era espírita. Mas o que é a ignorância até de quem cresceu nisso, né? Como é o inimigo. E aí eu fui aprender tanta coisa, cara. Chegava lá às vezes um cara que eu chamava ele de carrinho de mão. Porque toda semana ele trazia uns 8. Uns 8. Ele não evoluía. Contudo, os obsessores evoluíam. Então o mestre Ilídio incorporava numa mulher o espírito de um homem muito guerreiro. E ele dizia assim: meu irmão, onde é que eu tô? Né? Quem fizeram o que comigo? E revoltado, né? E ele está tendo voz, onde as pessoas encarnadas estavam escutando. E ele dizia: calma, meu irmão, eu quero que você preste atenção onde você está. Se comporte. Você está tendo uma oportunidade ímpar. Veja muito bem e se comporte. Não, porque ele fez isso para mim, fez não sei o quê, eu vou me vingar e tal. Se você é muito valente, mas você reparou que você está com seios? Quando o obsessor percebia que estava num corpo de uma mulher, aquilo bagunçava a certeza dele. Caraca. É interessante. Uhum. O Ilídio era uma pessoa muito bem-humorada, um homem de marinha, comandante, e ele tinha uma doçura em tudo que ele fazia. E aí ele dizia assim: então, meu irmão, agora que você tomou um susto, né? Você está entendendo onde você está? Ele: sei, estou vendo, tem um monte de gente de branco em volta. O que eles querem? Eu falei: calma, estão aqui para te ajudar. Você está amarrado, perdendo seu tempo com esse moço. Tem tanta gente mais para perder tempo com ele. Ele está aqui toda semana. Ele falava mesmo. Você que agora chegou a sua vez para você ir embora para sua casa, para você matar a saudade, né, daquelas pessoas que você chora, que você nem lembra às vezes mais. Quanto tempo o senhor não dá um abraço naquela filha que corta o seu coração de saudade? Há quanto tempo o senhor não dá um abraço naquela esposa que o senhor nem lembra mais às vezes? E o espírito parava e chorava. E ele dizia assim: o senhor quer encontrar com essas pessoas de novo? Porque elas cresceram, andaram para frente. O senhor ficou apegado no ódio, na raiva, e o senhor não conseguiu caminhar. Não, eu quero. Então o senhor vai dar a mão aqui. Pega aqui, você está fraco. Pega um pouco de força comigo. Ele doava a energia dele para o obsessor. Caramba. Era lindo o trabalho que ele fazia. Nossa, ele doava mesmo. Ele doava. E aí aquele espírito que nunca tinha um abraço de ninguém há muito tempo. É uma prova muito dura, né? É uma visão de túnel. O espírito não consegue ver mais nada. Ele fica cego de ódio, né? E aí quando ele sente aquela energia do amor do Cristo chegando na mão dele, caminhando, né, para dentro dele, ele enxerga as pessoas que estão ali por amor, por caridade. Né? Mas é possível transformar um espírito obsessor em um espírito sem ser das trevas? Então vamos lá, sem falar de nomes, eu sei de um grande médico, considerado uma das grandes entidades famosas no Brasil hoje, que em uns últimos 60 anos era um obsessor de um garoto. E aí o chefe da casa começou a doutrinar com um espírito católico. Começou a doutriná-lo para que ele fosse trabalhar para a caridade, não perder mais tempo com aquele ódio. Convenceu ele. E aí no dia ele veio, desceu, prepararam as pessoas, os pacientes, para ele tratar, ele era médico. E ele só falava na língua natal dele e dizia que não cuidava de pobre. E aí, calma, vamos conversar mais com ele. Bota outros para atender esse pessoal que veio aí, só perdeu a chance de hoje. Aí 2 anos depois ele voltou.
E adorava falar em português. E adorava cuidar de pobre. Fez trabalhos belíssimos, coisas lindíssimas. E hoje ele é uma entidade. Caraca. Eu tenho lá na minha porteira, lá na Água do Bem, vários ex-inimigos que hoje ajudam a tomar conta da nossa casa. Por quê? Porque um dia eu fui uma pessoa com menos amor, com muita iniciativa e menos amor, com menos juízo, e hoje a minha vida é toda voltada para ajudar o próximo. E de graça. A gente não é um trabalho cobrado, né?